Nós já estamos online no YouTube, só um minutinho que nós já vamos iniciar. Bom, o tema dessa noite, como vocês estão vendo nos slides, é a mulher, o dragão e a peleja no céu. Então, essa é a nossa temática desta noite, e nós vamos estudar hoje apenas o capítulo 12, um capítulo central em todo o livro de Apocalipse. O entendimento dele é muito importante para a continuidade nessa segunda parte de Apocalipse. Eu vou mostrar para vocês que alguns comentaristas dividem Apocalipse em duas grandes partes. A primeira vai até o capítulo 11, final do capítulo 11, e a segunda iniciando aí no capítulo 12 até o final, capítulo 22. Então, nós vamos aprender sobre essas figuras que o texto traz, figuras simbólicas, qual o significado delas, da mulher, do dragão, e entender o que é essa batalha que aconteceu no céu, o que, que ela representa, qual a implicação dela na prática da vida da igreja. Amém. Vamos para o texto, eu trouxe ele aqui, vou ler para os irmãos. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, 3 anos e meio. Houve peleja no céu. Miguel e os anjos e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez?
Pai querido, nos dê um entendimento desse texto, a compreensão, ó Deus, da vitória que Cristo conquistou na cruz e das implicações da ascensão de Cristo em relação à obra missionária da igreja para a tua honra e para a tua glória. Te louvamos porque em Cristo somos mais do que vitoriosos. Aleluia. Amém. Bom, antes de nós entrarmos nesse texto, eu gostaria de relembrar algumas coisas que eu sempre tenho falado e de uma maneira bem repetitiva mesmo, para que isso fique claro aos irmãos que estão acompanhando o curso. A primeira coisa que eu queria destacar é que o livro é dividido em 7 partes, nós já estamos falando isso. E todas essas partes contam a mesma história com acréscimo de detalhes, o exemplo da espiral. E, segundo William Hendrickson, há um paralelismo progressivo nas sessões do Apocalipse. Isto é, as suas sessões são organizadas de forma climática crescente. E o progresso se dá na ênfase do juízo final, sendo que a última sessão é que revela totalmente e claramente o juízo final, como também o novo céu e a nova terra. Então, a cada sessão nós temos algumas coisas sendo acrescentadas, como, por exemplo, a partir de agora, a partir do capítulo 12, nós estamos vendo os agentes do mal, que é Satanás, o dragão, e logo depois nós vamos ver as bestas, e depois nas próximas sessões nós vamos ver a grande meretriz, a cidade chamada de grande meretriz, que é Roma, Babilônia, e por aí vai. Então, a cada sessão é acrescentada alguma coisa, para que nós compreendamos toda essa cena escatológica e nos leve até o juízo final. Então, nós temos aí a divisão em 7 visões, e nós já vimos essas visões, as 3 primeiras, as 7 igrejas da Ásia Menor, o trono e os 7 selos, as 7 trombetas, finalizamos na semana passada, e hoje nós estamos numa visão central do livro, exatamente no centro do livro de Apocalipse, e por isso é muito importante essa visão. E essa visão nos apresenta o dragão, as bestas e a ira de Deus, como nós vemos a partir do capítulo 14. E depois nós temos mais 3 visões que vão trabalhar aí o juízo final e a vitória do Cordeiro. Então, nessa visão é nos apresentado os agentes do mal e agentes que serão condenados lá no juízo final. Então, por isso que essa visão é muito importante, é uma visão central do livro. Bom, o Apocalipse, ele também pode ser dividido em 2 grandes partes, ou partes maiores. Ele pode ser dividido dos capítulos 1 a 11, que mostra a igreja de Cristo perseguida pelo mundo, pelos incrédulos, pelos ímpios, como nós já vimos, e a partir de agora nós temos Cristo com a igreja sendo perseguida por Satanás, ou pelo diabo e pelos agentes do diabo, do dragão, que são as suas bestas. Então a perseguição promovida aí agora pelas forças demoníacas, não apenas pelo mundo incrédulo. Essa é uma divisão que faz o Kistemaker, outro comentarista. Então nós podemos ter 2 grandes divisões. Estamos então iniciando essa segunda grande divisão, a 4ª visão do livro. Isso é muito importante. Agora, um detalhe que nós precisamos entender é que aqui nós temos um recomeço. Chegamos ao centro do livro, na segunda parte do Apocalipse. Não há uma ligação estreita entre o conteúdo do capítulo 11 e do capítulo 12. Esse é um novo início que irá retornar ao Antigo Testamento e ao Gênesis. O que nós estamos querendo dizer é que não há uma continuidade cronológica, como muitos pensam. O capítulo 11 conta algo que vem antes do capítulo 12. Não é assim. O capítulo 12 é um recontar, é um recomeço. Claro que tem uma ligação de conteúdo, inclusive na menção dos 3 anos e meio, que o conceito é o mesmo, que aparece no capítulo 11. Mas o que essa citação está querendo nos dizer é que o capítulo 12 está recomeçando e volta lá atrás. Na verdade, é diferente das outras visões que sempre voltavam na ascensão de Jesus, no entronizar de Jesus, agora aqui está voltando para um momento anterior ao nascimento de Jesus. Aliás, não apenas anterior ao nascimento, mas no princípio de toda a criação. Gênesis 3:15. Nós vamos ver isso. Então, João, no capítulo 12,
retrata uma batalha espiritual que o povo de Deus, aqui eu já estou dando até a interpretação do que representa a mulher representa o povo de Deus. Então, uma batalha espiritual, legal, jurídica, que o povo de Deus tem enfrentado desde que Adão e Eva caíram em pecado. Então, isso que está retratando o capítulo 12. Essa batalha se torna aguda, como as dores do parto, com o nascimento do filho do sexo masculino da mulher, a qual a serpente estava pronta para devorar quando nascesse. Aqui está a serpente, mas o texto diz o dragão, mas lá no versículo 9 vai explicar que o dragão era a serpente. Depois do nascimento da criança, João descreve uma batalha no céu, versículos 7 a 9. E aí tem o interlúdio, que é um período de um hino celestial, que interpreta, é legal porque os hinos celestiais, o louvor celestial, nos ajuda na interpretação da passagem, no entendimento do que essa cena está significando e está simbolizando. Então nós temos um interlúdio, um hino celestial, que nos ajuda na interpretação de toda essa cena da batalha, do nascimento do filho. E por fim, ele conclui esse capítulo com um segundo relato sobre uma guerra de Satanás contra a mulher e seus filhos. Aqui nós temos uma repetição. João repete muito também. O propósito dele é repetir para deixar muito claro o que ele quer dizer. Então temos uma repetição aqui, mas essa batalha posterior do inimigo com a mulher, ela tem uma outra ênfase, porque antes do nascimento de Jesus diz respeito ao povo do Antigo Testamento, após o nascimento de Jesus, a mulher já representa o povo do Novo Testamento. Então é bem interessante isso. Isso vai ficar claro à medida que nós formos lendo o texto. Então, a mulher e o dragão, né? Primeiramente, nós precisamos entender esses personagens, ou o que representa essas figuras que o texto está trazendo. Sempre lembrando que nós buscamos uma interpretação mais simbólica, e nessa interpretação simbólica, nós conseguimos compreender a mulher como o povo de Deus, e o dragão claramente é descrito aqui no texto como Satanás. Então, é isso que nós vamos entender dessas duas figuras que são trazidas. Então, neste texto, João descreve o estado do Messias antes de ter nascido. Mas quem é a mulher que um concebe? A interpretação católica é que é Maria. Mas essa interpretação ela é muito simplista e também determinista. Então é muito simples eu dizer, não, é Maria, essa mulher aqui. E aí até coloca um caráter de idolatria, de honra, de deificação de Maria, porque está sendo mencionada aqui. Então é uma interpretação que é feita para ratificar uma doutrina católica, mas é uma interpretação simplista e determinista. Então quem é essa mulher? Se nós notarmos o versículo 1, eu vou lendo agora novamente para vocês, à medida que eu for falando, e se vocês quiserem acompanhar em suas Bíblias aí, é muito bom, porque vocês vão ver aquilo que eu estou lendo. Então, o versículo 1 diz, olha, viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas. Então, olha só, essa mulher, ela tinha uma coroa de 12 estrelas. Lembrem-se que o número 12 sempre representa o quê? Sempre representa o povo de Deus. Nós já aprendemos isso. Sempre que aparece o número 12, é uma representação, é um simbolismo do povo de Deus. Então, os 24 anciãos, 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo. As 12 tribos do Antigo, os 12 apóstolos do Novo. Então, nós temos aqui uma mulher que tem como coroa 12 estrelas. Então, essa mulher aponta e representa o povo de Deus, simplesmente pelo fato dela ter 12 estrelas como coroa. Mas vocês vão ver que existem mais detalhes, não é só isso que eu estou tirando para definir essa mulher como o povo de Deus, antes do nascimento, um povo de Deus do Antigo, após o nascimento, o povo de Deus do Novo Testamento. Então, essas 12 estrelas exemplificam nos 12 patriarcas da era antiga, ou da antiga aliança, e nos 12 apóstolos dos tempos da nova aliança. O número 12 é uma descrição do povo de Deus. Né? E daqui a pouquinho a gente volta aqui na mulher, mas vamos pensar, e o dragão? Quem que é o dragão, né? Embora a mitologia contenha diversos relatos de dragão, o próprio João explica o sentido da palavra
dragão, ou dessa figura do dragão que ele traz. Ele está usando aqui uma figura mitológica, sim, e várias culturas têm o dragão como figura mitológica, os judeus também tinham. É possível ver dragões nas literaturas apocalípticas judaicas, e normalmente o judeu entende o dragão, ou essa figura mitológica do dragão, como uma criatura marítima, uma serpente marítima. Isso é muito interessante, porque ele faz conexão à serpente do Antigo Testamento, a serpente do Éden. Então, o próprio João explica o sentido, para nós não ficarmos viajando quem que é esse dragão. E uma vez que ele revela quem é esse dragão, é isso e nada mais do que isso. Então, olha só, no versículo 9 ele vai falar: foi expulso o grande dragão, aquela antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, o enganador de todo mundo. Então, quem que é esse dragão? A quem esse dragão, esse símbolo, essa figura mitológica que ele está usando aqui representa? Representa a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o enganador do mundo. Aqui há até também uma noção de progresso, de evolução da serpente, porque no Éden é uma pequena serpente, e então aqui, antes da sua expulsão do céu, já se tornou uma grande serpente marítima, um dragão, né? Um dragão mitológico judaico. Então é bem interessante isso. Então observe que essa besta, esse dragão, é retratado com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. Então o número 7, número 10, número 7, que representa a totalidade. Esses números não devem ser tomados de modo literal, mas simbólico. O número 7 significa completude, e o número 10 também é o número da plenitude na estrutura decimal. As 7 cabeças e os 10 chifres se referem à completude em conquistar o mundo, o que é evidente no título aplicado a Satanás, príncipe deste mundo. Depois da queda de Adão, Adão não governou mais a criação. É Satanás quem governa por ter usurpado esse poder. Então, o que essas figuras estão mostrando? 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. Além de mostrar que Satanás ele tem um poder sobre toda a humanidade, ou tinha, lembre-se que isso aqui está antes do nascimento de Jesus, antes da morte de Jesus na cruz. Jesus despojou, tirou o poder de Satanás com a sua morte. Então isso aqui é só antes da morte de Jesus. Posterior à morte de Jesus, ele está derrotado, ele não tem poder sobre as nações, ele não pode enganar as nações e impedir o crescimento do evangelho. Mas ele tinha um poder, uma autoridade sobre o homem, sobre as nações, sobre os outros povos, porque Adão cedeu à tentação. Então é um poder usurpado. Adão foi criado para governar. Nós estamos vendo, inclusive, isso na série a Família A Origem, onde Adão e Eva foram criados para serem vice-gerentes de Deus, vice-reis de toda a criação, e foi dada a eles a autoridade de governar toda a criação. Mas eles perderam isso quando eles cederam à tentação de Satanás. Satanás, de certa forma, usurpou essa autoridade, não lhe era legítima, mas usurpou, e ele também conquistou uma autoridade de acusar, uma vez que Deus é justo, e Satanás sabe que Deus é justo, então ele acusava as pessoas, ele enganava o mundo, ele seduzia o mundo. Por isso que no Antigo Testamento nós temos apenas uma nação escolhida por Deus. E quando Jesus vem, ele diz para os discípulos não pregarem o evangelho a não ser a nação de Israel, até que ele venha morrer. Mas depois que ele morreu, aí sim ele fala: agora toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão a todo mundo e preguem o evangelho. Então, antes da sua morte, os discípulos não foram a todo mundo, eles foram apenas à nação de Israel. Mas depois da morte e da ressurreição de Jesus, agora os discípulos vão a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, porque Jesus destronou, né, expulsou o príncipe deste mundo. E por causa da sua morte, do preço pago da sua cruz, por ele ter comprado e pagado o preço do pecado, ele despojou Satanás,
e Satanás não pode mais acusar e enganar o mundo, e Jesus comprou pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então é isso que nós temos. Então, antes da sua expulsão, Satanás é esse ser espiritual que era apenas uma serpente no Éden, mas que cresceu ao longo da história, justamente porque ele usurpou o poder, usurpou a autoridade que Adão tinha. E se tornou esse grande dragão. E aí o que ele tenta fazer? Ele tenta impedir o nascimento de Jesus ao longo da história, porque ele sabia que Jesus iria tirar toda essa autoridade usurpada e ilegítima que ele tinha. E é isso que acontece na cruz do Calvário. Então, se vocês já estão observando que há um paralelo entre Apocalipse 12 e Gênesis 3. A promessa do descendente que feriria ou que ferirá a cabeça da serpente ecoa aqui. Feriria é melhor porque já aconteceu, né? Comparando os dois textos, identificamos algumas coisas. Antes de nós compararmos, deixa eu ler esse texto de Gênesis 3, versículos 14 a 16. Eu trouxe ele aqui para nós. Olha só. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos ou selvagens. Você rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Então, o Senhor está amaldiçoando aqui a serpente. E aí, olha só essa parte da maldição. Porém, inimizade entre você e a mulher. Parece que é isso que nós estamos vendo lá no texto de Apocalipse. A serpente, o dragão, perseguindo a mulher. E aí, a mulher aqui, claro, é Eva, mas não apenas Eva, mas toda a sua descendência. E a descendência da mulher se referindo à descendência dos filhos de Deus. Então, olha só, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência de Satanás, e o descendente dela, juntamente com a descendência do Senhor. Então, nesse texto de Gênesis, nós já vemos que a história da redenção acontece sempre no conflito entre duas descendências. E isso vai ficar muito claro a nós na semana que vem, quando estudarmos o capítulo 13, porque o capítulo 13 ele faz uma diferenciação, assim como foi no capítulo 11, como estudamos na semana passada, uma diferenciação entre os que são do Senhor e os que não são do Senhor, os adoradores da besta. Então sempre haverá esses dois tipos de pessoas, essas duas descendências. A descendência de Deus, que vem por meio de Jesus Cristo, o descendente, e a descendência de Satanás, da serpente, dos adoradores da besta, que serão condenados. É isso que o texto está nos mostrando. Então, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, que é Jesus. Este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Duas feridas mortais. Então, Jesus vai matar, despojar, destruir Satanás, enquanto ele o fere com uma ferida mortal. Por meio da sua morte, ele vai destruir o poder de Satanás. Essa é a ideia. E olha só, uma outra coisa que ecoa, nós vamos ver a partir de agora, lá no texto de Apocalipse, é isso daqui. E a mulher disse: aumentarei em muito os sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz aos filhos, dará à luz filhos. E é exatamente isso que nós temos no versículo 2 de Apocalipse. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viram que paralelo significativo? Então, um texto tem a ver com o outro. Então, vamos ver. Ó. A mulher está em ambos os textos. As dores de parto também. O descendente nasceria por meio de muito sofrimento. A serpente em Gênesis, que é o dragão. Há uma evolução desse personagem, como eu já destaquei. Há em ambos os textos a inimizade. O modus operandi da redenção é o conflito. Deus não permite a amizade entre a humanidade e Satanás. Quero destacar que a humanidade aqui, na verdade, é entre os salvos e Satanás, né?
porque existe aqueles que são filhos de Satanás e os castiga com a inimizade. Essa inimizade começa em Gênesis 3 e termina em Apocalipse 20. Nós vamos chegar até lá. Então, nós vemos que existe esse modus operandi da redenção, o conflito entre o povo de Deus e o povo de Satanás. E, por fim, há nestes dois textos o filho, o descendente, que nasce e que o homicida, Satanás, quer matar, mas é derrotado. Então, é isso que nós temos. Observe outro detalhe que nós pulamos, mas no versículo 1 é dito que essa mulher está vestida do sol, da lua e, mais uma vez, a ênfase nas 12 estrelas. Aonde nós temos isso? A vestimenta da mulher remete à cena do sonho de José, no Antigo Testamento. Vemos um paralelo no sonho de José sobre o sol, a lua e as 11 estrelas se prostrando diante dele, ele é a 12ª estrela. Sua, sim, a vestimenta aponta para Israel, para o povo do Antigo Testamento, que é a descendência da mulher, a descendência santa, desde Eva até Maria, a qual o dragão quer destruir, justamente para impedir o nascimento do filho. Então, claramente, a mulher representa o povo de Deus, antes do nascimento, o povo do Antigo Testamento. E até a forma que ela está vestida aponta para isso, porque aponta para os filhos de Jacó, que são exatamente as 12 tribos de Israel. Bom, o nascimento e a ascensão. Deus colocou, então, inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e da mulher, e disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Olha só, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E aí, aonde nós temos o cumprimento dessa profecia? Aqui em Apocalipse, nós temos o cumprimento dessa profecia no versículo 5. De uma maneira resumida, sintética, nós já vimos isso de uma maneira mais profunda no capítulo 4 e no capítulo 5, a ascensão de Jesus, mas aqui no versículo 5, nós vemos tanto o nascimento, né? O nascimento, na verdade, vem a partir do versículo 4, o nascimento, a vida, a morte e a ascensão de Jesus em um único ato. Olha só, ela deu à luz a um filho homem que há de governar todas as nações como cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, nasceu, foi arrebatado. Arrebatado aqui é a ascensão. Ele foi morar no céu, né? Foi, depois da sua morte e ressurreição, foi ascendido e está entronizado. Então, nós temos aqui a ascensão em um único ato. Foi arrebatado para o trono. Está reinando. Legal, né? Então, o filho está para governar todas as nações como um cetro de ferro. Aqui nós temos uma citação do Salmo 2, 9, que é um salmo messiânico que fala que como com vara de ferro as regerás. Nós temos a menção disso também em Apocalipse 2, 27. Na carta às igrejas, nós já vimos isso. Jesus é aquele que reina com seu cetro, com a sua vara de ferro. Então ele está reinando. Aqui então é uma menção da ascensão e do seu entronizar, logo após a sua ressurreição. Então ele nasceu, viveu, nesse versículo está contido toda a história de Cristo até a sua ascensão e o momento que ele está reinando. Uma vez ascendido, uma vez entronizado, o que acontece? Qual que é a implicação da vitória de Cristo? Esse que é o grande ponto. Quando Jesus completou sua obra de mediação na terra, ele ascendeu ao céu e tomou o seu lugar de direito à direita de Deus. E uma vez que isso aconteceu, o que acontece no céu? Uma batalha. E essa batalha é uma batalha jurídica. Olha só, versículo 7. Então estourou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele
os seus anjos. Então, o que nós temos aqui? Uma batalha no céu. Mas como que é essa batalha? Essa batalha nós não podemos entender como uma batalha física, uma batalha sangrenta, violenta, que usa a força da violência, que pega armas para batalhar, espadas que cortam anjos, nada disso. Nós temos aqui, na verdade, uma batalha jurídica, uma peleja jurídica, porque vocês vão ver isso em Apocalipse, que essas cenas de batalha que aparecem em Apocalipse são cenas simbólicas, porque toda vez que Jesus aparece na batalha, não existe batalha. Ele simplesmente aparece para acabar com a história, para derrotar o inimigo. Isso vai ficar muito claro, por exemplo, em Apocalipse 20. Existem algumas interpretações de Apocalipse que dão muita ênfase nas batalhas, Megida, Margedon e por aí vai. Eu vou explicar todas essas referências dessas batalhas e o simbolismo delas, mas não há literalmente batalha física, porque na verdade é um povo que se reúne contra Cristo, mas quando Cristo aparece, não tem nada, simplesmente juízo final. É o fim. Jesus apareceu na cena, é o fim. Então aqui nós não temos Cristo aparecendo na cena, mas nós temos Miguel, o arcanjo Miguel, que é líder dos anjos do Senhor, e Miguel, o nome Miguel significa quem é como nosso Deus, e Miguel ele vai dar uma ordem de despejo. Por isso que é uma batalha jurídica, porque Satanás até então ele tinha uma certa autoridade de acusar, né? Uma legitimidade legítima, que eu já falei que era ilegítimo porque era usurpado, mas ele tinha esse direito de ir diante de Deus para acusar, para enganar, para exigir o juízo, como ele fez no caso de Jó, como ele fez no caso de Zacarias. Nós vamos ver agora uma referência a esses textos. E agora, quando Jesus então cumpre toda a sua missão de pagar o preço, de ser condenado no lugar de pecadores, Satanás não pode mais acusar e nem exigir a condenação. E então Jesus, ao se ascender e se entronizar, ele simplesmente emite a ordem de despejo. E quem dá essa ordem de despejo é a Miguel e os seus anjos, que lutam contra o dragão e os expulsam. Eles não saem vitoriosos porque Miguel não está se pautando na sua própria força, mas naquilo que Jesus conquistou na cruz. Jesus está colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Existe muito essa expressão no Novo Testamento. Então, Miguel dá essa ordem de despejo e expulsa Satanás do céu. Ele não pode mais se apresentar diante de Deus para acusar, porque Jesus cumpriu o seu papel. Observe que Satanás tem anjos. Esses anjos são mencionados anteriormente como a terça parte das estrelas do céu, os quais ele já utilizava eles na ação no mundo, na terra. São os demônios que vivem no mundo. E esses anjos, de certa forma, também tinham algum acesso no céu, mas perdeu total acesso no céu depois da vinda, da morte e da ressurreição e ascensão de Jesus. Então, eles são derrotados. Satanás foi derrotado. Em Apocalipse 20, nós vamos ver que ele foi expulso e aprisionado. Claro, como um cachorro numa corrente, ele ainda pode perseguir, mas ele não pode acusar, ele não pode enganar as nações, e por isso o evangelho pode ser anunciado a todo mundo. Então, Jesus pagou o preço para libertar seu povo, e como resultado, Satanás não pode fazer acusações difamadoras contra o povo de Deus, né? Se Deus que nos justifica, quem pode nos acusar, né? Quem acusará os eleitos do Senhor, se é Deus que nos justifica? Paulo pergunta. Assim foi negado a Satanás e aos seus exércitos um lugar na presença do Todo-Poderoso. Essa batalha aqui é uma batalha legal, um conflito que acontecia desde a queda. Acontecia desde a queda. Por toda a história até a ascensão de Jesus, Satanás podia aparecer à presença de Deus. Como, por exemplo, nós vemos isso acontecendo em Jó. Satanás ele se apresenta diante de Deus, Deus pergunta o que ele está fazendo, e ele então acusa Jó
dizendo que Jó debalde serve a Deus. Outro lugar, Satanás também, cujo nome significa acusador, é interessante porque o próprio nome Satanás significa acusador, difamador, fofoqueiro. E isso é Satanás, viu? Isso é o diabo. Então, o acusador pode até mesmo acusar o sumo sacerdote Josué na presença de Deus, mas o Senhor Jesus o repreendeu. Isso está lá em Zacarias. Eu trouxe esse texto aqui porque é um texto muito legal. Olha só, Zacarias 3, 2. Vamos lá para ele. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Anjo do Senhor é uma expressão que se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que aparece no Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento, anjo do Senhor, está se referindo a Cristo, antes da sua encarnação. Ele também é chamado e revelado no Antigo Testamento como anjo do Senhor. Então, estava diante de mim o anjo do Senhor, mensageiro do Senhor, Jesus Cristo. E mostrou também Satanás. Então, olha só, Satanás está diante de Deus, que estava à direita de Josué para o acusar. Então, olha só, Satanás está à direita de Josué para acusar a Josué. Mas o Senhor disse a Satanás que o Senhor, Yahvé, o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, Yahvé, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? E aí tem uma cena aqui que o sacerdote Josué estava vestido de roupas sujas, com esterco, e aí o anjo do Senhor exige que ele tire essas roupas e ele purifica. Isso aqui é uma antecipação daquilo que Jesus faria na cruz. Ele limparia as nossas vestes para que nós pudéssemos oferecer a perfeita adoração. Só através de Cristo que as nossas vestes podem ser limpadas do esterco do pecado. Então, essa é a ideia desse texto. É um texto muito legal, né? Pela graça de Deus, eu ainda vou pregar em alguma série no domingo à noite na Nova Aliança. Então, vamos lá. Então, vocês viram aqui que claramente no Antigo Testamento, Satanás ainda aparece na presença de Deus para acusar, para enganar. Ele enganava as nações. E nós temos, então, Satanás com um certo poder, uma certa autoridade, com certo direito de acusação. Mas isso ele perde. Agora, uma vez que Jesus nasceu, viveu, morreu, ascendeu e pegou o livro, Miguel, arcanjo do Senhor, expeliu uma ordem de despejo a Satanás, que é expulso para a terra e é aprisionado. Mas por que apenas neste momento? Essa é a pergunta. Por que não antes? Eu já expliquei no início que houve sim uma queda moral de Satanás antes da criação do homem ou após a criação do homem. Nós não sabemos o momento, a Bíblia não diz quando, mas houve uma queda moral. Ou seja, Satanás decidiu ser igual a Deus, e o seu orgulho, então, da mesma forma que o pecado é ocasionado pelo orgulho do homem, e todos os males da humanidade vêm por causa disso, Satanás também teve orgulho, querer ser o seu próprio Deus, ser igual a Deus, ser maior do que Deus. Então houve uma queda moral, mas ele podia ainda aparecer na presença do Senhor. Agora, por que somente neste momento? Porque é neste momento que Satanás perde o seu poder de acusar e enganar as nações. Agora ele não pode mais impedir a missão. O texto que eu já citei, Jesus disse aos 72 discípulos que retornaram de sua missão, aos da casa de Israel apenas, eles só podiam ir aos da casa de Israel, porque Jesus ainda não tinha cumprido o seu propósito redentivo, ele ainda não havia morrido e ressuscitado, então apenas os da casa de Israel. Que antecipa aquilo que Jesus veio conquistar na cruz. Mas claramente Jesus veio desenvolver o seu ministério apenas aos da casa de Israel. E aí nós temos aqui, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. No momento da pregação missionária, ele antecipa a queda de Satanás, dizendo, eu estou vendo, Satanás vai ser expulso.
Em outras palavras, ainda não havia sido negado o acesso de Satanás à presença de Deus. Ele podia acusar o povo de Deus dia e noite, como nós vemos no versículo 10 aqui de Apocalipse. Mas após a ascensão de Jesus, os discípulos podem fazer missão no mundo todo. O Mateus 28, 18 a 20, um texto bem famoso, diz que toda autoridade foi dada nos céus e na terra a Cristo, portanto, nós vamos a todo mundo e pregamos o evangelho a todas as nações, porque o enganador das nações foi derrotado por causa do sangue. Vamos ver o cântico, olha só, versículos 10 a 12 de Apocalipse. Então, Satanás foi expulso, ele foi atirado da terra, ele era o sedutor do mundo, o enganador do mundo, e aí o cântico diz assim: então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Então, o reino instaurado. Jesus sempre fala, é chegado o reino de Deus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Exatamente na primeira vinda de Jesus, Jesus inaugurou o reino. É isso que nós temos aqui. O reino foi inaugurado. A autoridade do seu Cristo, pois foi expulso quem? O acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E os nossos irmãos o venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. Então, o fato de Satanás ter sido expulso é o fato de Jesus ter morrido e ter pago o preço, satisfeito a justiça de Deus. Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a sua própria vida. Esse versículo 11 é um versículo central, porque aqui nós temos tanto o fato de que o inimigo é derrotado por causa do sangue, como também nós temos a ênfase no testemunho, na palavra do testemunho, que é aquilo que João está querendo motivar os cristãos com o Apocalipse. Testemunhar, serem fiéis até a morte. Então, olha, eles foram fiéis ao testemunho e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que nós temos agora? Sem o poder da acusação e sem o poder de impedir a propagação do evangelho, o dragão passa a perseguir o povo de Deus através dos instrumentos humanos que ele suscita do mar. Nós vamos ver isso na semana que vem, que representa o seu poder. O mar, é uma criatura marítima, então o mar é o poderio do inimigo. E ele suscita do mar a besta, que representa o seu poder para perseguir a igreja. E ele passa a perseguir a igreja. Ele perdeu o direito de agir na esfera macro, diante de Deus, mas ele continua agindo na esfera micro, perseguindo a igreja. Então, agora a mulher, ela continua sendo perseguida de uma outra forma, mas continua sendo perseguida. E Deus sempre provê a ela refúgio dessa perseguição, nós vamos ver agora, mas ela continua sendo perseguida. Satanás, então, passa a perseguir. Mas entendam, a perseguição de Satanás só promove mais o evangelho, ele não pode mais impedir a propagação do evangelho. E quando ele persegue a igreja, quando ele persegue o povo de Deus, o evangelho só se espalha mais. A igreja perseguida cresce. E isso nós vemos ao longo de toda a história. Isso é muito interessante. E eu quero, para deixar claro tudo isso que eu estou falando aqui, antes de nós vermos a perseguição da mulher, abrir nesses textos aqui para ficar muito claro a vocês que Satanás foi expulso do céu, foi despojado apenas após a morte e ressurreição de Jesus. Vamos abrir nesses textos, Colossenses, Hebreus, e um texto aqui que não está nesses slides, mas vai vir aí como bônus. Vocês vão ver que vai ficar bem claro. Então, olha só, Colossenses, falando sobre a cruz. Então, ele removeu a nossa dívida inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados. Despojar é tirar o poder. Né? Então, ele tirou o poder dos principados deste mundo, ou seja, os principais do mundo depois da queda eram quem? Satanás e seus demônios. Então, dos principados e das potestades. Ele despojou, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles sobre a cruz.
Então, é um texto que nós lemos, mas nós muitas vezes não compreendemos. Por isso que é legal, porque Apocalipse nos ajuda a interpretar todas as escrituras sagradas, dá uma visão teológica de toda a Bíblia. Agora nós estamos entendendo o que esse texto está significando. Olha outro texto, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Está falando de Cristo, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. O texto está dizendo que Jesus se encarnou. Essa é a ideia. Jesus se encarnou para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, destruísse o poder da acusação, o poder do engano, o poder de escravizar por meio do medo da morte. Então, Jesus despojou, tirou esse poder do diabo e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Isso Jesus fez através da sua morte na cruz. É muito legal. Olha só, outro texto. Pedro está falando da ressurreição, né, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, ascensão, está à direita de Deus, reinando, ele reina. Então, a gente sempre crê que Cristo já reina, o reinado não é futuro, o milênio não é futuro, já vivemos o reino de Cristo, milenar, né, que é um período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, e ele reina, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então tudo está subordinado. Ele está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, essa é a ideia. E olha outro texto. Esse texto de João é um texto que tem tudo a ver com tudo isso que nós estamos falando. Porque é um texto, esse é o bônus que eu estou trazendo. Porque é um texto que acontece quando gregos estão em Jerusalém e querem ver Jesus. E aí surge uma discussão sobre isso, porque Jesus, ele era judeu, era rabino judeu, e ele não poderia receber gregos, ele não poderia pregar o evangelho para gregos. Então, no meio dessa discussão, Jesus explica uma coisa que é muito interessante. Olha só, chegou o momento é agora. Né? Agora, claro, alguns dias depois, na sua crucificação. Chegou o momento de este mundo ser julgado. E agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe? Satanás. Satanás vai ser expulso da onde? Da presença de Deus. Então chegou o momento desse mundo ser julgado e o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, crucificado, atrairei todos a mim. Quem? Os gregos, outros povos, não apenas judeus, mas de todas as nações. Eu irei atrair de todas as nações pessoas para mim, os salvos para mim, aqueles que eu comprei pelo meu sangue. Uau, que fantástico isso daqui. Então, esse texto aqui é totalmente e claramente interpretado por Apocalipse 12 e nos ajuda no entendimento também de Apocalipse 12. Então, o que nós temos aqui? Né? A expulsão de Satanás somente depois que Jesus cumpriu, né, toda a sua missão redentiva por meio da sua morte, ressurreição e ascensão. E aí o que acontece? Satanás então é atirado na terra e ele passa a perseguir a mulher. Antes da expulsão, nós já vemos essa perseguição. Lá no versículo 6 é dito que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, por que ela fugiu? Porque ela estava sendo perseguida. E 1260 dias se refere a esse período da igreja perseguida, entre a primeira e a segunda vinda, é o período que nós vivemos hoje. Eu já falei sobre isso na aula passada, mas eu quero repetir, inclusive estou repetindo alguns slides que eu trouxe na aula passada. Então, o período de 1260 dias aparece no versículo 6, quando Deus prepara um lugar para a mulher no deserto. No versículo 14, mais uma vez, né, aparece essa fuga da mulher para o deserto. Essa mulher voa para o lugar preparado para ela no deserto durante um tempo, tempos e metade de um tempo. É o mesmo período, 1260 dias são 3 anos e meio. Um tempo é um ano,
2 tempos, né? Tempos é 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. Então, 1 ano com 2 anos, com meio ano, dá 3 anos e meio. 1.260 dias, 42 meses. Então, são referências ao mesmo período. Essas duas referências temporais têm a mesma duração. 1.260 dias equivalem a 42 meses, ou a 3 anos e meio, ou a um tempo, tempos e metade de um tempo. E, portanto, se referem à mesma coisa. Há 2 períodos literais de 3 anos e meio, num contexto histórico, e esses períodos eu já citei na semana passada, na aula passada, que é o período que Elias orou para que não chovesse por causa da perseguição do rei Acabe, um período que é citado por Tiago, no capítulo 5, versículo 17, referindo à perseguição da igreja. E também houve um período de 3 anos e meio, onde o templo foi profanado durante a Guerra dos Macabeus. Está registrado no livro dos Macabeus, aconteceu num período que não há revelação inspirada, escriturística, mas esse período foi profetizado por Daniel. E Daniel foi o primeiro a mencionar um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, essa expressão está lá em Daniel. No Apocalipse, então, esse período não se refere de modo literal, é simbólico, ao intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, do qual a igreja é perseguida. Então, a mulher que vai para o deserto, ela foge porque está sendo perseguida, depois ela voa para o deserto, também porque está sendo perseguida. E o deserto é esse local aonde Deus provê livramento. Nós vamos ver isso. Então, à luz de Tiago 5,17, vemos que a menção que João faz deste período de 3 anos e meio é uma referência ao período que o povo de Israel foi perseguido por Acabe nos dias de Elias. Da mesma maneira, o período que vivemos, que começou com a primeira vinda de Cristo e se estenderá até a segunda vinda, é o período da igreja perseguida, mas não derrotada. Eu já trouxe essa citação do William Hendricks, mas mais uma vez eu trago. A expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo ocorre pela primeira vez no livro de Daniel, e é o período do anticristo. João enfatiza que o espírito do anticristo já está no mundo, então nós já vivemos esse período do anticristo. Contudo, sim, vai ter um personagem, a personificação, uma pessoa que vai ser o anticristo, um homem que vai ser o homem da iniquidade, mas isso mais próximo ao fim. Mas o espírito do anticristo já está no mundo. Então, no Apocalipse, esse período de 3 anos e meio se refere à totalidade da época do Evangelho. E é seguido por 3 dias e meio, que é um período mais curto, né? 3 anos e meio é mais longo, 3 dias e meio mais curto, que é o período onde vai ter a personificação do anticristo, da besta que sobe do abismo. O mundo anticristão, em sua fase final, matará as testemunhas e silenciará a voz do evangelho. É o período que haverá grande apostasia, Satanás vai ser solto e haverá grande apostasia. É um período já próximo do fim, que vai ser bem abreviado. É um curto período de tempo mesmo, porque logo Jesus retornará depois disso acontecer. Ok. Então observe que uma vez que o Satanás foi expulso do céu, né, o dragão passou a perseguir a mulher, o povo de Deus. A mulher representa a igreja de Cristo na terra, cujos membros fogem para um lugar que Deus lhe havia preparado, o deserto, lugar de proteção divina. E sempre há uma menção nas escrituras sagradas do deserto como um lugar de proteção divina, ou de um lugar aonde Deus mantém o seu povo e cuida do seu povo. Por exemplo, Moisés, quando seria acusado de assassinato, ele vai para onde? Para o deserto. O povo de Israel passa quanto tempo no deserto? Né? 40 anos. Então Deus protege o povo de Israel no deserto, se revela no deserto. Inclusive aqui é uma referência de Êxodo 19. As asas como de águias, as 2 asas como de águia, aparecem lá em Êxodo 19. Agora eu abro aqui para vocês verem. Então isso no deserto. O que mais? Nós temos Elias fugindo para o deserto quando Acabe matou, ou melhor, Jezabel matou 80 profetas do Senhor. Então Elias foge para o deserto, lugar de proteção. Então o deserto é uma figura, é um simbolismo desse lugar que Deus provê à igreja para protegê-los. A ideia é bem simples. A igreja vai ser perseguida, mas jamais será derrotada. Deus sempre vai cuidar da sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja é povo de Deus. Olha, é exatamente isso que nós temos aqui
no texto de Êxodo. Olha só, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Viu a referência das asas de águia que aparece também no texto de Apocalipse? Então Deus trouxe o povo de Israel como asas de águia para perto dele, no deserto. Agora, pois, se ouvirem atentamente minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar, particular, porque toda a terra é minha, e vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Onde aparece reino de sacerdotes também? Olha lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Depois que Jesus foi morto e comprou os que procedem de toda tribo, língua e nação, constituiu a igreja dele reino e sacerdote, cumprimento de Êxodo 19. Então, o que nós temos ali? A igreja sendo levada ao deserto com asas de águia, é tudo figurado, claro. É a ideia de que Deus vai proteger o seu povo, porque é seu povo. É o seu reino de sacerdotes, e Satanás, mesmo que perseguirá a igreja, ele não a derrotará. E nós temos outra menção sobre isso, por exemplo, Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha como que há uma intertextualidade, referências cruzadas, como a Bíblia conversa com a própria Bíblia, como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, como o Apocalipse é cheio de referências do Antigo Testamento. Sem o Antigo Testamento não dá para interpretar corretamente o Apocalipse. Então, é isso que nós temos. O que mais nós temos? Olha só, o texto diz que a serpente arrojou, lançou de sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Essa água deve ser interpretada como um dilúvio de palavras enganadoras de difamação, o que acontece nas igrejas de Filadélfia e Esmirna. Isso está trazendo essa ideia, essa perseguição de Satanás para o período de João. Agora estamos chegando já ao período de João e os seus leitores originais. Vocês viram? Apocalipse 12 ele voltou lá em Gênesis, depois foi para o nascimento de Jesus, sua ascensão, a expulsão de Satanás do céu, o início da propagação do evangelho, e agora nós estamos exatamente no período contextual de Apocalipse, o período das igrejas. E as igrejas de Filadélfia e Esmirna, quando nós estudamos, nós vimos que elas estavam sendo difamadas pelos próprios judeus, que eram a sinagoga de Satanás, que estavam falando contra essas igrejas, trazendo palavras difamatórias e gerando perseguição a essas igrejas. Eram igrejas perseguidas. São as duas oliveiras que são mencionadas, então, no capítulo 11, como nós vimos, as igrejas que se mantiveram fiéis. Então, essa difamação, a serpente arroja contra a igreja, contudo, ainda assim Deus provê livramento, porque o texto diz que a terra abriu uma boca e engoliu essa água e livrou a igreja. Então, nós vemos sempre o Senhor livrando a sua igreja e cuidando da sua igreja. O último versículo, o texto diz que o dragão foi pelejar com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Versículo 17, né? Ele diz assim: o dragão ficou irado, irado porque Deus está sempre cuidando do seu povo. E foi travar, então, uma guerra com o restante da descendência da mulher. O restante da descendência da mulher somos nós, é a igreja. Está se referindo à igreja, o povo do Senhor, aqueles que viriam por meio do testemunho das igrejas, e João está chamando a atenção para o período que eles vivem. E aí Satanás ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Então ele está indo contra os que guardam os mandamentos, ele só persegue os fiéis, essa ideia, e ele se põe em pé sobre a areia do mar, justamente porque do mar ele vai chamar os seus agentes demoníacos para continuar a perseguição. O seu poder é limitado, então ele precisa chamar outros agentes para fazer a perseguição em seu lugar, ou para ser instrumentos dele na perseguição. E é isso que nós vamos ter no capítulo 13, que é
a origem aí da besta do mar, que a besta do mar representa tanto todos os sistemas humanos corruptos, governos e por aí vai, contra Cristo, então o espírito do anticristo, como também ela vai apontar para o homem da iniquidade que só surgirá bem próximo aí do fim. Então é isso que nós temos. Bom, aqui já é o último slide, e o que eu quero destacar é que todo esse texto do capítulo 12 nos mostra a derrota de Satanás, por isso que ele está irado. Por último, o capítulo 12 salienta a derrota de Satanás. Sua derrota é sublinhada pelo verbo expulsar, atirar, que aparece 5 vezes seguidas. No versículo 9, 3 vezes, depois no 10, depois no 13. Ao longo desse capítulo, Satanás é descrito como um perdedor, 5 vezes, enquanto Cristo e a sua igreja são vitoriosos. Observe, o diabo tenta devorar o filho, mas Deus o arrebata para o seu trono. Ele não tem vitória sobre o filho. Ele é derrotado pelo filho. Satanás luta contra Miguel e os seus anjos, mas perde, é expulso. O dragão persegue a mulher, mas Deus prepara um lugar para ela no deserto, um lugar de proteção. Deus protege e guarda a sua igreja. A serpente quis afogar a mulher numa torrente de água de difamação, mas a terra engole o rio. Satanás é derrotado quando trava uma guerra contra os filhos da mulher, que guarda os mandamentos e mantém o testemunho. Isso nós temos no versículo 17. Então, todas as tentativas de Satanás contra a igreja, contra o povo do Senhor, são frustradas. É isso que nós temos no capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo que nos mostra que Cristo é vitorioso e Satanás é derrotado. Esse é o ponto. Amém? Aqui estamos encerrando, e em nome de Jesus, que Deus aplique essas verdades aos nossos corações, no entendimento que em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos, que Deus é por nós, Satanás não pode ser mais contra nós, que ninguém pode nos acusar, porque Cristo que nos justifica. E tudo isso adentre o nosso coração e no entendimento também que estamos vivendo essa era da anunciação do Evangelho. O Evangelho pode ser pregado a todo mundo. E aonde quer que preguemos o Evangelho, pessoas irão se converter. Por isso, o nosso papel, enquanto igreja do Senhor, é pregar o Evangelho. Porque Satanás não pode mais acusar nem enganar as nações. Cristo pagou o preço e comprou de todas as tribos, povos, línguas e nações, inclusive brasileiros, para si. E de todas as tribos, povos, línguas e nações, muitos virão a Cristo, serão salvos e comporão esse povo maravilhoso, esse povo do Senhor, a noiva do Cordeiro. Aleluia.